meu nome é Clécio Lucena, eu sou o atual coordenador do setor de mastologia aqui do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós estaremos dando início agora ao nosso seminário sobre câncer de mama, tratamento e diagnóstico em tempos de pandemia. Discutir sobre o câncer de mama, ainda mais agora nos tempos do Outubro Rosa, é um dado extremamente importante, sobretudo pela função que tem a campanha do Outubro Rosa, cuja finalidade principal é alertar e conscientizar a nossa população em relação a um tema tão relevante como esse. O câncer de mama é um dos principais cânceres que nós temos no nosso meio. Pensando especificamente na população feminina, é o câncer que mais mata essa população. Entretanto, ele é o segundo câncer, só perde para o câncer de pele e não melanoma. Em termos numéricos, para a gente entender a dimensão que representa essa doença no nosso meio, o câncer de mama representa, ou há uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, de aproximadamente 66 mil novos casos de câncer de mama para o Brasil. Só para o estado de Minas Gerais, essas cifras são da ordem de 8.200 novos casos aproximadamente. E para a cidade de Belo Horizonte, algo em torno de 1.800 novos casos de câncer de mama para o ano de 2020. De uma maneira hipotética, se nós estratificarmos essas cifras ao longo dos 12 meses do ano, nós teremos aproximadamente 150 novos casos por mês ou 5 novos casos por dia de câncer de mama diagnosticados apenas aqui na cidade de Belo Horizonte. Então isso por si só já traduz a dimensão do que representa essa doença para a nossa população. E é com essa finalidade, sobretudo, de conscientizar e chamar a atenção para o tema que envolve, ou todos os temas que envolvem, que cercam a questão do câncer de mama, é que nós trouxemos esse seminário aqui para vocês. E nesse primeiro módulo nós teremos 3 apresentações. Inicialmente eu vou convidar a doutora Mônica Duarte Pimentel. Doutora Mônica, ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com residência médica em ginecologia e obstetrícia e também em mastologia. Tem mestrado e doutorado em saúde da mulher pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente ela é membro do setor de mastologia da nossa instituição e é a atual coordenadora do programa de residência médica em mastologia aqui do Hospital das Clínicas. A doutora Mônica irá falar sobre o tema rastreamento e diagnóstico do câncer de mama. Primeiramente, eu quero agradecer ao doutor, professor Clécio, a oportunidade de estar aqui, o convite, por essa iniciativa, por todos que estão participando da mesa, de pessoas que trabalham há tanto tempo com as mamárias, e pela organização do evento, que foi de extrema competência e dedicação para que possamos conversar nesse momento. Inicialmente, nós vamos então falar um pouco sobre o rastreamento e o diagnóstico do câncer de mama na nossa sociedade. Bom, quando nós falamos em rastreamento, quais as doenças que são rastreadas, né? Na medicina, o número de doenças que são rastreadas efetivamente não é um número tão... Por quê? Essas doenças precisam ter algumas características, como uma alta prevalência, ou seja, acometer um número maior de população. Elas serem detectadas com testes acessíveis, que possam ser realizados de uma forma que não tenha um custo elevado ou uma complexidade na sua efetividade. E essas doenças precisam ter tratamento eficaz. E que esse tratamento, a infecção e tratamento adequado, diminui o impacto, a morbidade e a mortalidade dessas pessoas na sociedade. Então, pelo que o Dr. Clécio já introduziu, o câncer de mama é a doença que mais acomete as mulheres em termos oncológicos. Ele só vai estar abaixo do câncer de pele não melanoma. Então, é o câncer que predomina sobre todos os aparelhos, órgãos e sistemas. Ele é um problema de saúde pública, não é um problema específico da nossa sociedade. Os dados do INCA, com a projeção para 2020, são cerca de 66.200 novos casos, sendo para Minas Gerais em torno de 9.150 novos casos. E esse rastreamento eficaz, ou seja, diagnóstico precoce numa fase subclínica, nós podemos chegar a um índice de cura acima de 90% dos casos. E quando nós falamos
em rastreamento, nós temos que diferenciar o que é rastrear e o que é diagnóstico. A partir do momento que uma mulher tenha uma alteração mamária, um sinal ou um sintoma, independente da sua idade, ela não está em rastreamento. Essa paciente, ela precisa de uma avaliação diagnóstica. Tem que ser, então, avaliado se aquele problema é de ordem benigna ou maligna. Temos idade. Cada vez mais mulheres mais jovens, em idade fértil, estão evoluindo com doenças graves de mama. Em si é o quê? Ele vai acometer ou ele está estipulado para mulheres que não têm nenhum sintoma. Então, são para mulheres assintomáticas, em que não há nenhum sinal, nenhuma queixa, que apresentam o exame físico sem alterações. A partir do momento, em qualquer idade, que uma mulher apresente um sinal, um sintoma, uma alteração clínica, ela não está em rastreamento. E nós não podemos, então, esperar faixas etárias adequadas para iniciar a avaliação quando a paciente tem sintoma. E dentro desse espectro enorme de mulheres, nós precisamos detectar quais são as pacientes de alto risco para câncer de mama. Esse grupo de mulheres normalmente vão evoluir com doença grave em faixas etárias mais jovens. E é o grande desafio na medicina detectar câncer nessas mulheres numa fase precoce. Quanto ao rastreamento, nós temos duas modalidades básicas para o serviço de saúde. O rastreamento organizado é aquele que populacionalmente ele vai englobar todas as mulheres na idade estimada para esse procedimento. O rastreamento oportunístico é o que, de maneira geral, nós realizamos no Brasil. Ou seja, a paciente ela procura uma unidade de saúde ou um atendimento na área de saúde ou um médico por alguma questão de saúde inespecífica ou específica de outro ponto, ou para um check-up, uma avaliação ginecológica de rotina ou clínica de rotina, e nesse momento o profissional de saúde aproveita aquela oportunidade e faz o rastreamento. Nessa modalidade também as pacientes não têm queixa mamária. É aproveitado a oportunidade que ela vai numa unidade ou está em atendimento com um profissional de saúde e então é solicitado o exame. De maneira geral, todas as mulheres, elas têm risco para mama, é o chamado baixo risco ou risco basal. E essa proporção vem diminuindo ao longo dos anos, ou seja, a nossa era em torno de uma mulher com câncer de mama a cada 15, e atualmente está em torno de uma mulher com câncer de mama a cada 10, esse risco da vida. Então, essas taxas vêm diminuindo, né? Então, essa proporção se torna mais apertada e isso é grave, porque o número de casos está aumentando. E o que são as mulheres de alto risco para câncer de mama? São as mulheres que vão apresentar um risco de ter câncer de mama ao longo da vida acima de 20%. E esse acima de 20% pode variar com 30%, 40%, 50%, 70%, até casos graves de 80% ao longo da vida. Então, essas mulheres, elas necessitam de um acompanhamento e de uma avaliação especializada e porque esse risco é muito alto. Comprovadamente, hoje na medicina, o método que reduz a mortalidade por câncer de mama, quando utilizado de uma forma, né, nas idades convencionais, é a mamografia. A mamografia realizada como rastreio em mulheres acima de 50 anos reduz a mortalidade por câncer de mama em 30%. Então, é o melhor resultado como método de exame que nós temos na atualidade. Abaixo de 50 anos, ela também pode reduzir, só que essa proporção é menor e apresenta um risco, um custo efetivo muito mais alto, pela característica mamária em mulheres mais jovens. O autoexame mamário, nós não podemos utilizá-lo como método de rastreio. Ele é importante ainda na nossa sociedade,
como uma estratégia de conscientização pela importância da paciente atenta a qualquer alteração da mama, qualquer sinal, mesmo em mulheres que estão realizando rastreamento efetivamente, podemos ter problemas chamados de intervalo entre uma mamografia e outra. Então, estar atenta a sinais e sintomas em mama é muito importante, mesmo realizando mamografia de modo convencional, do que é postulado. Então, o autoexame, ele deve ser orientado com uma conscientização para a paciente. Na nossa sociedade, ainda, são as mulheres, na grande maioria dos casos, que percebem a alteração mamária e procuram um médico. Justamente porque o nosso modelo de rastreamento ainda não conseguiu ser organizado em todos os estados brasileiros. E nós realizamos, então, o oportunístico. E nessa situação, as mulheres percebem as alterações mamárias e procuram um médico para a sua avaliação. Como é realizado o rastreamento no nosso país, seguindo a recomendação do INCA, do Ministério da Saúde? A mamografia é um método de exame para realizar esse rastreamento, porque é um método que se comprovou eficaz e que reduz a mortalidade. Ela deve ser iniciada em mulheres a partir de 50 anos, tendo uma data prevista de término aos 69 anos. Sendo que há uma liberdade ainda para o profissional pedir até os 74 anos de idade. Antes dos 50 ou acima de 74, é orientado realizar só para diagnóstico, seguindo as recomendações do INCA. Para as sociedades médicas, de maneira geral, a recomendação é iniciar um pouco de 40 anos e realizar o exame até a longevidade da paciente no sentido de boa saúde. Enquanto a paciente estiver ativa, bem de saúde, nós podemos continuar realizando. E não esquecer que isso é para as pacientes de risco populacional basal. Pacientes de alto risco não entram nessa consideração, certo? E o que são essas pacientes de alto risco para câncer de mama? A maioria dos casos de câncer de mama são chamados carcinomas esporádicos, ou seja, não houve uma herança genética familiar. De 5 a 10% são casos relacionados a uma transmissão genética familiar. Essas mulheres normalmente vão cursar com a doença numa fase precoce da vida, elas precisam de um acompanhamento clínico médico individualizado e nós temos um agravante que nessa faixa etária de mulheres de idade, ela perde a sua sensibilidade pela densidade mamária ser maior. Então, por isso é tão importante um acompanhamento diferenciado para a mulher detectada esse alto risco para câncer de mama. E eu trouxe as principais alterações para nós lembrarmos, que são as mutações muito conhecidas, de uma maneira na mídia, a mutação de BRCA1 e BRCA2, causando então a síndrome de câncer de mama e ovário hereditário, a mutação do TP53 na síndrome de Lifraumene, do PTEN na síndrome de Cowden, e mulheres que submeteram a radioterapia prévia em tórax na juventude por alguma doença oncológica. Então, esse quadro de mulheres em que há uma história familiar, como também caso de câncer mamário no homem naquela família, ou que há uma história de alteração de risco, essas mulheres precisam de acompanhamento individualizado. E nós enfrentamos esse ano um agravamento em saúde pela questão da pandemia. A nota técnica do INCA, no final de março, quando estávamos vivendo o início da crise da pandemia, foi orientar a remarcação para todos os casos que pudessem aguardar a avaliação médica. Bom, de março até agora, nós já temos dados que 70% das cirurgias mamárias que seriam realizadas neste período não foram realizadas. Esses dados são da Sociedade Brasileira de Mastologia. A Sociedade Brasileira de Patologia nos dá os dados que 70 mil diagnósticos de câncer não foram realizados no país, e aí engloba todas as áreas na saúde. 62% das mulheres pararam de ir ao seu ginecologista ou mastologista, e
e houve uma queda na realização de exames mamográficos de 75%. Então, esses poucos meses vão trazer uma gravidade que vai ter um efeito em cascata nos próximos meses, decorrente desse atraso diagnóstico. E como nós realizamos o diagnóstico de câncer de mama? Basicamente em duas vertentes. Paciente sintomática, e isso em qualquer idade ou qualquer condição, né? Se a paciente é gestante, se ela é jovem, em qualquer idade, toma um sinal, ela tem que ser avaliada clinicamente, os exames de imagem pertinentes ao seu caso e as lesões e avaliadas para biópsia. Então, nós realizamos o diagnóstico a partir de um resultado histopatológico. Nas pacientes assintomáticas, ou seja, pacientes que não têm nenhum sintoma e que estão em rastreamento, nós vamos detectar lesões subclínicas, lesões que são vistas ao exame de imagem, geralmente abaixo de 10 milímetros. Esse é o momento ideal para o diagnóstico e tratamento do câncer de mama. A partir da alteração encontrada, nós vamos ter a conduta específica. E nós vamos seguir nas pacientes, né, visando então o rastreamento, as orientações do sistema BIRADS, que uniformizar, direcionar, para não haver qualquer dúvida sobre o tipo de lesões e as condutas a serem tomadas. Em mastologia, nós tentamos sempre ter o diagnóstico da lesão mamária antes de ir com a paciente para um tratamento cirúrgico. Essas biópsias são realizadas a nível ambulatorial. Nas lesões em que são palpadas, nós vamos realizar dentro da consulta o procedimento de punção ou de core biopsy. Nas lesões não palpadas, nós precisamos guiar esse método. A punção aspirativa por agulha fina, ela é realizada de uma forma simples, pode ser acessível a qualquer profissional de saúde em qualquer unidade. A core biopsy é um procedimento um pouco mais especializado e vai nos dar informações histopatológicas dessa lesão. Lesões não palpáveis, que são videografia, que é um método de eleição para rastreamento, nós devemos sempre tentar visualizar a lesão pela ultrassonografia mamária, fazer o procedimento percutâneo guiado por esse método de exame. Quando não é possível, a lesão não é visualizada pela sonografia complementar, nós então teremos que abordar cirurgicamente através da marcação pré-operatória, e nessa situação, então, é quando realizamos o diagnóstico através de um procedimento cirúrgico. Essa forma de diagnóstico, ela é reservada quando não é possível um diagnóstico a nível ambulatorial. Bom, eu quis trazer foi uma explanação sobre o rastreamento e o diagnóstico de uma forma sucinta, né, pelo tempo que nós temos e para compartilhar a experiência com os outros colegas e com nossos assistentes, né? E como finalização, eu quero trazer que o Outubro Rosa é um movimento mundial. Ele inicia em Nova York, em 1990, com a Corrida pela Cura da Fundação Susan Collins, e distribuiu o laço cor-de-rosa a todos os participantes dessa corrida. A partir desse momento, então, esse laço cor-de-rosa passa a ser uma luta contra o câncer de mama. No Brasil, o marco é 2 de outubro de 2002, quando o obelisco do Ibirapuera passa a ser iluminado com a luz cor-de-rosa. Então, desde a década de 90, instituições públicas, privadas, ONGs, né, movimentos sociais, sociedade de maneira geral, passaram a adotar a cor rosa no mês de outubro para essa divulgação de consciência. O Outubro Rosa, ele traz uma conscientização do risco, que é importante estarmos atentas, realizar exame médico periódico, a importância da mamografia, e que a união das pessoas, né, das mulheres, da sociedade, dos profissionais de saúde, fortalecendo essa conscientização, tratamento adequado, com uma rede de apoio, porque nós precisamos trabalhar com a equipe toda de enfermagem, psicologia, fisioterapia, né, todos que ajudam nisso, juntos para fortalecer e chegar à cura. E que o diagnóstico precoce, na fase ideal subclínica,
tratamento adequado, nós podemos chegar a uma cura de 95% de todas as pacientes, que é o ideal que todos que trabalham com mama esperam. Agradeço muito a oportunidade, me coloco à disposição, e é isso que eu gostaria de trazer para a conversa. Obrigado, Mônica. Parabéns pela sua apresentação. Dando sequência, a gente vai convidar agora a doutora Patrícia Láurea. A doutora Patrícia ela é mestre em saúde da mulher pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem título de especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia, e a Patrícia também é membro e preceptora do Serviço de Mastologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E a doutora Patrícia irá nos falar sobre o tema tratamento cirúrgico do câncer de mama. Por favor, Patrícia. Sinto um orgulho imenso em estar participando desse evento do Hospital das Clínicas. Gostaria de agradecer à diretoria, à comunicação, à telesaúde, por toda essa oportunidade de conscientização da sociedade e da área acadêmica a respeito do câncer de mama. Pois bem, eu vou falar então sobre o tratamento cirúrgico do câncer de mama. Eu sou membro aqui da equipe e é um empenho que a gente tem feito a cada dia em proporcionar para as pacientes o melhor tratamento do câncer de mama. O tratamento do câncer de mama, ele vai além somente da técnica. É importante a gente entender que a história do tratamento do câncer de mama levou a muito ganho e êxito e benefício para o paciente. Então, a gente sabe que da época dos anos 3000 a 2500 a.C., via-se que o tratamento não existia um tratamento adequado. O câncer de mama ele era considerado uma magia, coisas que vão além da parte técnica. Ele era considerado uma coisa dos deuses, então ele não era realizado, muitas vezes até combatido. Foi Hipócrates, um filósofo e observador da grande capacidade clínica que ele tinha de observar o câncer de mama, que ele viu que realmente assim, o melhor era omitir o tratamento, porque o tratamento ele poderia conferir à paciente uma mortalidade mais elevada. Então, até então, nas épocas anteriores a Cristo, na história, foi visto que realmente não valeria a pena tratar. E foi a evolução do tratamento do câncer de mama após a era do Renascimento, com o iluminismo e a racionalização do tratamento do câncer de mama, que começou-se a desenvolver as técnicas cirúrgicas do tratamento do câncer de mama. Então, a gente tem como um primeiro cirurgião, o Scultetus, um dos primeiros cirurgiões a realizar a mastectomia radical com retirada de toda a mama e dos gânglios axilares. Posteriormente, a gente tem Henri François Ledrain. Esse foi um dos primeiros cirurgiões que ele viu que realmente a drenagem linfática, o tumor de mama, ele seguia uma drenagem linfática. E com isso o tumor ele saía da mama e em direção à cadeia axilar, aos vasos linfáticos da axila. Posteriormente, Charles Moore foi um inglês muito estudioso que observou que o tumor de mama ele voltava não pela tendência da paciente, mas pelo tratamento incompleto. Então, ele defendia veemente o tratamento com a extirpação de toda a mama e a gordura axilar. E esse foi o grande homem no tratamento do câncer de mama naquela época. Por volta de 1880, William Halsted foi um grande cirurgião e ele foi responsável pela dissecção da mama em bloco, retirando toda a mama, os músculos peitorais e a cadeia axilar. Seguido a ele, passou-se a ter uma cirurgia mais conservadora. O David Patey, nesse caso, ele foi um cirurgião que ele passou a ser menos agressivo e preservar o músculo peitoral maior. E aí, por volta dos tempos mais modernos, por volta de 1700, George Cryle foi um cirurgião americano que começou a defender a mastectomia simples e não realmente fazer cirurgias tão agressivas quanto os anteriores. George Cryle, a partir de 1700, ele começou a difundir a mastectomia simples em casos de pacientes com a axila clinicamente não comprometidas pelo tumor. Então, a gente tem aqui, vou falar anteriormente,
qual que foi a técnica atualmente preconizada. Então, a gente vê que a cirurgia do câncer de mama, antes era uma técnica radical de Hausted com ressecção do músculo, e atualmente é a cirurgia que a gente faz com a mastectomia, seria com a incisão de Stewart. Ela é uma incisão que ela é oblíqua, ela tem a dissecção, então, dos retalhos da mama e a retirada da mama com a preservação dos músculos peitorais. A técnica de Patey, ela retira o peitoral menor, mas atualmente o que se é feito é a mastectomia com preservação de ambos os músculos peitorais. Atualmente, o que vem modernizar ainda mais o tratamento do câncer de mama foi o tratamento conservador. Foi visto que essa técnica de Hausted, que era radical, ressecando a musculatura peitoral, ela deixou de ser difundida. E o que passou-se a ter foi o tratamento conservador, preservando a mama. Esses são os 3 grandes homens responsáveis pelo tratamento conservador da mama, ou seja, preservar a mama e retirar o tumor com margens livres de segurança. Nos Estados Unidos, Bernard Fisher foi um grande homem que, nessa época, ele difundiu a tumorectomia, iniciou grandes estudos. Ele foi responsável pelo NSABP, pela montagem do NSABP, que é um protocolo de pesquisas amplos hoje em dia para tratamento do câncer de mama. Umberto Veronese, um italiano, ele juntamente com Bonadonna, eles desenvolveram a técnica de tratamento conservador com quimioterapia adjuvante e a radioterapia também adjuvante, e com isso foram grandes homens que contribuíram para o tratamento moderno do câncer de mama. Então, os senhores podem ver aqui como que é feito o tratamento hoje do câncer de mama. A gente vê que o tratamento, ele parte por técnicas simples e muitas vezes menos agressivas, com preservação da estética da mama, oncologicamente satisfatória, e a paciente, com isso, ela se vê livre dessa doença. Então, a gente vê aqui a técnica da lumpectomia ou tumorectomia, defendida por Bernard Fisher, e a técnica da quadrantectomia, defendida pelo professor Umberto Veronese e equipe. Mais recentemente, o que a gente vê no tratamento do câncer de mama é a oncoplastia como a maior técnica emergente nos dias atuais. A oncoplastia, então, ela parte dos princípios que, além de ressecar o tumor com margens de segurança, é importante manter a estética da mama. A paciente de hoje, ela exige que a mama seja preservada, mas com uma harmonia, que ela esteja esteticamente satisfeita, e isso tem um benefício na sua qualidade de vida. Então, as técnicas oncoplásticas hoje são diversas, elas variam desde técnicas de oncoplastia de nível 1, que são técnicas mais simples, com apenas remanejamento da glândula mamária, até técnicas mais complexas, como a oncoplastia nível 2, onde é feito um remanejamento e uma utilização de retalhos para a preservação da mama, com esse aspecto T invertido da mama e simétrico, e a técnicas de oncoplastia até mais extensas, como as nível 3, onde roda-se retalhos. Nesse caso aqui, os senhores podem ver um retalho do músculo grande dorsal para substituir a área que foi ressecada. E também participando, compondo a oncoplastia, nós temos também casos selecionados que não têm indicação de preservação da mama, as técnicas de adenomastectomia com inclusão de implante expansor ou com confecção de retalhos autólogos. Então, os senhores podem ver aqui realmente uma técnica com remanejamento importante, com a retirada total da glândula, com preservação do mamilo e areola, e esteticamente os senhores podem ver que realmente ficou muito harmônico. Isso para hoje, pela exigência e demanda das mulheres, isso é muito importante. Então, os senhores podem ver à direita um caso de uma paciente BRCA1 mutada, ela tinha uma mutação genética, e aí foi feita a adenomastectomia bilateral com preservação do mamilo e da areola. Também na evolução do tratamento cirúrgico do câncer de mama, a gente vê que da linfadenectomia, onde as técnicas eram radicais, com repercussões a níveis estéticos, com edema, um linfedema importante na mama, advindo
linfadenectomia radical axilar, a gente tem hoje a técnica da biópsia do linfonodo sentinela. Essa técnica, ela permite, de maneira menos agressiva, ressecar apenas os linfáticos comprometidos, os linfonodos comprometidos, digo, os linfonodos que eles são captados por técnicas de azul patente ou de tecnécio. Então, na verdade, pela técnica do linfonodo sentinela, é possível chegar às primeiras vias de drenagem do câncer de mama e averiguar se esses linfáticos realmente estão comprometidos ou não. E o que acontece é que a era moderna nossa de tratamento do câncer de mama foi acometida pela pandemia. E aí, como tratar cirurgicamente essas pacientes de câncer de mama em tempos de pandemia? Então, o que a gente vê na literatura é que serviços de tratamento de câncer de mamas foram altamente afetados e tiveram que fazer um remanejamento desse tratamento do câncer de mama. Por ironia do destino, Milão, que é a capital da região da Lombardia, ela foi próxima a Bérgamo, que foi o berço aí da pandemia, foi a região onde localiza-se o Instituto Europeu de Oncologia, um dos maiores institutos de tratamento do câncer de mama do mundo. E o que foi feito nesse Instituto de Milão? Eles passaram a ter que estratificar as pacientes para tratamento em prioridades, ou seja, prioridades alta, alta média e média. Com isso, somente essas pacientes foram alocadas para tratamento cirúrgico. Aquelas pacientes que tinham indicação de tratar, então, que foram avaliadas, seriam pacientes com câncer de mama invasivo, câncer de mama in situ, ou câncer de mama, ainda que seria o pré-câncer, com uma extensão grande na mama, e em pacientes de complicações cirúrgicas. Então, seriam somente esses casos que seriam abordados com menos de 30 dias e foi remanejados para fazer o tratamento. Com exceção dos casos em que a quimioterapia neoadjuvante era opção, ou seja, com exceção dos casos que hoje já sabe-se que são indicados para quimio neoadjuvante, os demais casos foram alocados para tratamento cirúrgico. O que a gente vê, então, que o Instituto de Milão, ele absorveu grande parte das cirurgias dos centros cirúrgicos da Lombardia. Foi feito um estudo que, a partir de 9 de março de 2020, durante 4 semanas, eles fizeram uma observação sobre as atividades cirúrgicas nesse serviço. Foram feitas 370 intervenções cirúrgicas e nesse serviço, que é referência na Itália, teve por si um aumento de 20% na demanda de cirurgia. Por quê? Porque em Milão, neste instituto, foram realocadas a grande parte das pacientes da Lombardia para tratar lá. Então, ou seja, o número de pacientes dobrou nesse serviço em época de pandemia comparado a 2019. Enquanto isso, no restante da Lombardia, que foi muito afetada pela pandemia, 87% das cirurgias tiveram redução em outros serviços de oncologia. O que se observou-se, então, em Milão? A maioria dos casos passaram a ser operados no Instituto Europeu de Oncologia e os demais serviços priorizaram o tratamento das pacientes com Covid. Os blocos cirúrgicos foram esvaziados para a priorização daquelas pacientes vitimadas pela pandemia. Então, o que a gente observa além disso? No cenário mundial, o que a gente observa é que nos Estados Unidos também foi feito uma normatização, foi realizado um consórcio americano de câncer de mama Covid-19, intitulado com esse nome, para priorização dos casos para tratamento do câncer de mama. Então, priorizou-se os casos em necessidade de tratamento imediato, aquelas pacientes sintomáticas. B, seriam os tratamentos não urgentes, mas que também deveria ser iniciado antes da pandemia. E C, seria aquelas condições em que se poderia aguardar a pandemia para o tratamento. E aí, realmente, os casos de urgência para tratamento do câncer de mama seriam aqueles de abscesso, né, de pus, de coleções sépticas na mama, com evolução para septicemia do paciente, ou pacientes em hematoma, com sangramento decorrente do tratamento cirúrgico e estavam hemodinamicamente instáveis, ou seja, em estado de gravidade.
Priorizou-se para os tratamentos, para os casos de tratamentos tipo B, ou seja, tratamento em 30 dias ou menos, casos de falha no tratamento do retalho, de reconstruções mamárias prévias, pacientes que tinham acabado de fazer a quimioterapia neoadjuvante ou aquela quimioterapia antes da cirurgia, elas deveriam ser tratadas também nesse período de 30 dias. Pacientes com tipos específicos de câncer de mama, no caso triplo negativo em HER2, foi priorizado o tratamento neoadjuvante, ou seja, o tratamento com quimioterapia primária, como mesmo antes da pandemia já é o preconizado, e a decisão por cirurgia, nesses casos, seriam tratamentos só em tumores muito iniciais, que é o que se faz na normalidade. Biópsias discordantes também, com dúvida e suspeita altas de malignidade, também foram encaminhados para tratamento em resolução rápida. E pacientes também com a hipótese diagnóstica de recorrência do câncer de mama. Esses casos agora, que são tipo C, são casos onde adiou-se a cirurgia. Então, seria o caso de carcinoma in situ ou carcinomas pré-carcinomas, a não ser que houvesse risco, alto risco de ter invasão, foram adiados. Margens cirúrgicas positivas após o primeiro tratamento do câncer de mama. Estadios clínicos muito iniciais, em que já tinham sido alocados para o uso de hormônio, que é o tratamento do hormônio antes da cirurgia. Tratamentos, lesões mamárias de risco, reconstruções, ou seja, plásticas mamárias pós-câncer tardias, isso tudo foi priorizado para depois da pandemia, pelo Consórcio Americano de Câncer de Mama. E aqui, senhores, nós temos também umas recomendações da Sociedade Brasileira de Oncologia, ou seja, o tumor de mama ele é dividido em subtipos moleculares, e a gente vê que os subtipos eles podem nos guiar, principalmente em frente à pandemia, ao que vai ser feito com a paciente. Então, os tumores luminais, que são subtipos receptores hormonais positivos, de volume inicial ou mais estadio 1 e 2, o que foi indicado foi iniciar a endocrinoterapia neoadjuvante, ou seja, o uso de hormônio nesse período de 3 a 4 meses, para posteriormente realizar a cirurgia. Tumores mais agressivos, triplo negativos, quando iniciais de até 1 centímetro, a cirurgia realmente ainda é a indicação inicial nesses casos, mesmo levando em conta a pandemia. Já tumores triplo negativos mais avançados, maiores de 1 centímetro, são alocados para quimioterapia neoadjuvante. A mesma coisa ocorre com os tumores HER2 positivos. São tumores iniciais bem pequenos, com menos de 5 milímetros, a cirurgia ainda é a eleição. Tirando esses casos, as demais devem se iniciar com quimioterapia neoadjuvante, e isso realmente possibilita maior reorganização dos blocos cirúrgicos até o posterior tratamento cirúrgico dessas pacientes. A abordagem cirúrgica do câncer de mama no serviço de mastologia do Hospital das Clínicas, ele passou-se também por algumas modificações. Nós recebemos, então, um equipamento adequado para o tratamento cirúrgico, fizemos um tratamento no bloco com marcação das salas cirúrgicas de desinfecção para o tratamento das COVID, separando e isolando do tratamento cirúrgico do câncer de mama em nosso serviço. Recebemos material, equipamentos adequados, face shift, máscara N95, e com isso houve dramaticamente uma mobilização, uma mudança de hábitos e práticas no nosso serviço. O que o serviço vem oferecendo para a comunidade com a pandemia, frente à pandemia? O serviço continua aberto para receber essas pacientes oncológicas. Não há atraso no tratamento dessas pacientes que são encaminhadas pela Comissão Municipal de Oncologia. São encaminhados para terapia sistêmica, então, aqueles casos realmente localmente avançados, que já tem no inicialmente, já a prévia indicação para início de quimioterapia. E a cirurgia que a gente diz upfront seriam só para aqueles tumores iniciais ou carcinomas in situ extensos com risco de invasão. A postergação da cirurgia, então, foi proposto para casos com suspeita fraca de malignidade e lesões benignas da mama em nosso serviço.
Eu queria agradecer a todos, muito obrigado, agradecer a nossa equipe, que mesmo distante, estamos mantendo rigorosamente todas as sextas-feiras reuniões científicas, empenhadas pelo professor Clécio e pelo professor Gabriel, e queria parabenizar e lembrar com muita saudade o nosso Outubro Rosa, que foi realizado grandemente também o ano passado. Muito obrigada a todos. Obrigado, Patrícia, mais uma vez, parabéns pela apresentação. E dando continuidade aqui ao nosso seminário, eu vou convidar agora o Dr. Querino Pena Júnior. Dr. Querino, ele tem graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência médica em Medicina Interna pela FEMIG e Oncologia Clínica pela Santa Casa de Belo Horizonte e é membro do Serviço de Oncologia Clínica da Universidade Federal de Minas Gerais e também do Grupo Oncoclínicas. E o Dr. Querino irá nos falar sobre o tratamento sistêmico do câncer de mama. Por favor, Querino. Eu agradeço a comissão organizadora, à universidade, ao Serviço de Mastologia, pelo convite de estar aqui junto com vocês, passando um pouco das informações a respeito de tratamento do câncer de mama. É um mês bastante propício, onde o objetivo é sensibilizar as mulheres, né, os nossos pacientes, os nossos potenciais pacientes e as famílias a respeito de uma doença que tem o potencial grande, né, em termos de prevenção e que a gente não pode deixar de estar atento a ela. Bom, o tratamento sistêmico se caracteriza por um conjunto de medidas que atuam no organismo de uma forma geral, né? Tudo aquilo que você coloca dentro do organismo, seja por via oral, seja por via endovenosa ou intramuscular, né, sistêmico, por via sistêmica, ele acaba se distribuindo pelo organismo todo. Então, a gente enquadra no tratamento sistêmico os tratamentos que são feitos com quimioterapia, convencionalmente e inicialmente endovenosa, mas hoje a gente tem quimioterápicos orais também, que agem da mesma forma, sistemicamente. A hormonioterapia, que em geral é oral, mas tem também as formas injetáveis. As terapias-alvos, que são algumas das modernidades, né, que conseguimos através de pesquisa de alguns anos para cá, que tem mudado e tem trazido para aquelas pacientes que tinham umas alterações moleculares, alterações proteicas e proteínas de proliferação junto às células cancerosas, uma esperança, inclusive, de cura para aqueles pacientes que têm pequenas metástases e até para aquelas pacientes que tinham alto risco para desenvolver uma doença sistêmica e para metastizar. A imunoterapia, modernamente, tem aparecido também como uma alternativa, principalmente para aqueles cânceres onde a hormonioterapia não tem uma utilização mais adequada e que tenha resultados melhores. A imunoterapia hoje tem uma aplicação diretamente nos cânceres triplo negativos, como a gente vai comentar aí para frente. E o que a gente colocou aqui como terapia personalizada, uma vez que a cada dia, apesar de sequenciamento genético ter chegado, né, para ser conhecido há muito tempo, chegou de uma maneira prática para vários tipos de câncer e as pesquisas a respeito de sequenciamento genético, mutações, deleções, né, têm sido pesquisadas no sentido de se encontrar um alvo terapêutico para que essas medicações sejam utilizadas diretamente contra o mecanismo de crescimento das células cancerosas, com resultados bastante expressivos e que nos traz mais animação no tratamento. Então, aqui é só um chart mostrando que, além da cirurgia direta, tratamento local, né, e da radioterapia, que é considerado ambos como tratamento local, a gente tem a químio e a terapia hormonal. A maioria das vezes químio endovenosa, na maioria das vezes a terapia oral é oral, né, a hormonioterapia oral. Bom, mesmo com todos esses avanços, o tratamento sistêmico contribui com um percentual relativamente pequeno, se a gente considerar o tratamento global do câncer de mama. Reitero aqui que a cirurgia é
o grande esteio do tratamento do câncer de mama. 80% dos casos são resolvidos cirurgicamente e os casos que a gente não tem condição de operar, normalmente tem uma evolução mais difícil. Evidente que esses percentuais são relativos para um câncer mais agressivo, uma doença mais extensa, uma doença mais simples. Mas contribui tanto a rádio quanto a quimioterapia com cerca de 5% a 20% dos índices de cura nos cânceres de mama. Lembrando que a cirurgia é ainda a grande base para o tratamento. Evidente que o tratamento hoje, como vocês têm ouvido, né, tanto a respeito da prevenção quanto do tratamento que a Patrícia disse, agora no tratamento sistêmico, a gente precisa de uma equipe. Essa equipe, na verdade, é feita pelo mastologista, é composta pelo mastologista, pelo oncologista, pelo radioterapeuta e por outros profissionais de saúde, enfermagem, serviço social, psicologia, que sempre estão juntos no apoio ao doente. Não esquecendo que o doente tem que participar e deve participar das decisões a respeito do que vai ser feito ou que vai ser decidido para tratamento, seja ele local e sistêmico. A gente sabe que o tratamento de uma doença tão complexa traz para a gente muitas cobranças, né? E a gente tem que fazer classificações de grau de acometimento, né, estágio em que a doença está. E hoje a gente usa, basicamente, depois do diagnóstico anatomopatológico, o chamado TNM, T significando tumor, N dos linfonodos e N de possível metástase, para poder fazer a classificação e o estadiamento desse paciente e, assim, tentar estudar qual a melhor forma de abordar aquele tipo de câncer. Acrescente-se a isso, hoje não é possível a gente tomar uma decisão muito segura se a gente não tiver grau do tumor, representado aqui pelo G, a presença ou não do HER2, que é uma proteína de proliferação de superfície das células, além dos receptores de estrógeno e receptores de progesterona. Então, essas 7 variáveis, nas mais intensidades de uma, menores de outra, dão mais de 1000 combinações que você precisa fazer antes de tomar uma decisão quanto a um tratamento sistêmico, o tratamento definitivo e o melhor tratamento possível para esse paciente. Essas variáveis, né, vêm além da manifestação clínica e dos tipos, inclusive, de cirurgia que você vai escolher e os tipos de drogas que você vai usar. Os exames de imagem, né, ajudam muito, foi dito pela doutora Mônica, a respeito da mamografia, que é um exame extremamente importante, aquele que indubitavelmente trouxe redução de mortalidade. E continua sendo, apesar do desconforto do exame, um exame extremamente importante no diagnóstico e no planejamento do tratamento. Mas a gente tem muitos progressos com a evolução da técnica cirúrgica, com a conscientização das mulheres, e aqui tem taxas de sobrevida registradas para um hospital de São Paulo que faz tratamento de muitos casos de mama. Os percentuais, se vocês forem ver, em todos os estágios, considerando o estágio 1, o estágio inicial, até o estágio 4, que é o estágio de metástase, qual era a taxa de sobrevida, né? Quer dizer, a gente ganhando aí 3 a 4%, que não é nada desprezível se a gente considerar o número de casos de mama que a gente tem no estágio 1, né? Passando aí para casa de quase 7% no estágio 2, aumentando no estágio 3 quase que 20%, 15%, 16% de aumento das taxas de sobrevida nas nossas pacientes. E mesmo no estágio 4, que é um estágio de doença avançada,
pelo conhecimento e pelo desenvolvimento de novas drogas e novas abordagens, a gente tem conseguido estender essa sobrevida, sendo que até 2004 era em torno de 20%, durante esse período, passando a 40% nesses últimos 8 anos atrás. Entendendo um pouco de como a quimioterapia funciona, a quimioterapia atua, como vocês todos sabem, sobre células saudáveis e sobre células doentes. E a hipótese que vem se confirmando pela evolução das coisas é que, submetidas à quimioterapia, ocorre destruição e alteração molecular e dano, basicamente, em todos os tecidos, sejam eles saudáveis ou as células cancerosas. Porém, as células saudáveis são aquelas que vão se regenerar mais rapidamente, fazendo que a gente possa, com o tempo, obter uma redução progressiva do tamanho do tumor e redução e até morte daqueles clones celulares pequenos submetidos a essa quimioterapia, que é o tratamento adjuvante. Muita gente, principalmente os leigos, nos perguntam, mas por que tem que fazer ciclo? Vai ser toda semana? Vai ser a cada 15 dias, a cada mês ou a cada 3 semanas? O intervalo necessário para a recuperação dos tecidos saudáveis é que normalmente nos norteia para a frequência dos ciclos que a gente vai usar. Os tratamentos, em geral, respeitam essa capacidade de recuperação celular. Daí a necessidade dos tecidos que têm uma taxa de crescimento muito grande da gente checar como eles estarão depois de cada ciclo e antes do início de um ciclo seguinte. Daí a necessidade da gente fazer hemograma, visto que a medula óssea recebe, como tem células de proliferação muito rápida, os efeitos da quimioterapia. Então, o hemograma prévio ao ciclo seguinte sempre nos ajuda a interpretar que os pacientes estão em franca recuperação e podem já receber um ciclo seguinte. Claro que a quimioterapia não é isenta dos seus efeitos colaterais. Então, os mais comuns, a gente citou aqui uns 6, 7 que são mais comuns, que é o vômito, a perda do apetite, a queda do cabelo e a alopécia, a anemia, que às vezes vai ocorrer, essa questão do raciocínio, da lentidão ou da maior dificuldade cognitiva pode acontecer em alguns pacientes, provocando essa preguiça, essa dificuldade de raciocínio, além de danificação, dano para a pele, dano para as unhas e para outros fânelos que crescem mais rapidamente. Evidente que a gente tem também alguns efeitos mais graves, como cardiotoxicidade. Por isso, algumas drogas são usadas em doses limitadas. A gente não passa de determinados níveis de doses, níveis miligramados de tratamento, porque aí a gente estaria expondo o doente aos efeitos colaterais bastante graves. Então, a gente tem aqui um quadrinho mostrando as famosas antraciclinas, o conhecido medicamento vermelho ou rosa, que acabam tendo um efeito tóxico sobre o coração também, e a gente sempre usa doses limitadas. Para outros que não têm esse efeito tão claro, nem tão dose dependente, a gente monitora e sempre avalia os pacientes antes de cada início de ciclo. Isso vale também para os taxanes, que são drogas muito usadas, para os alquilantes, que são drogas que têm um potencial até de, nos pacientes mais jovens, alterar a medula óssea, causando riscos de mielodisplasias e até leucemias no futuro. Além das drogas, anticorpos monoclonais, inibidores de tirosina quinase, que também não deixam de ter os seus efeitos, e a gente sempre monitora a respeito desses efeitos mais sérios, para poder não expor o doente
a doses que possam ser deletérias a outros órgãos vitais. Muito usado também são os hormônios, né? A gente chama de hormônios, mas são hormônios que antagonizam os hormônios naturais produzidos pelo ovário, pela adrenal e por outros órgãos dos pacientes e que podem estimular o crescimento de células tumorais. Hoje, a gente tem duas classes principais nos hormônios, que são os inibidores de aromatase e o tamoxifeno, que são os competidores seletivos dos receptores de estrógeno nas células tumorais e nas células normais. Eles também não são isentos de efeitos colaterais, né? Alguns provocam aquelas ondas de calor, com sintomas parecidos com a menopausa, outros aumentam a queda de cabelo, ganho de peso, e também costuma acelerar um pouco ou aumentar o risco de osteopenia e osteoporose. Além disso, nas pacientes mais jovens que estão em plena atividade, né, estrogênica, às vezes a ablação ovariana são uma das estratégias, entre várias outras, que podem ser usadas na tentativa do controle sistêmico de um câncer de mama. Esse gráfico traz aqui o uso de drogas-alvo, né, a combinação delas em termos de resposta patológica completa. Foi dito pelas colegas que deram suas palestras anteriores, tratamento neoadjuvante ou tratamento prévio de quimioterapia. E a gente vê aqui que o uso dessas drogas-alvo, associadas ou não à quimioterapia convencional, traz respostas muito boas a nível de tamanho do tumor, regressão de tumor, principalmente para aquelas pacientes que têm receptores de hormônio, né, de estrógeno e progesterona negativos, trazendo para a gente um alento e uma possibilidade de oferecer a essas pacientes maiores taxas de cura e maior sobrevida para aquelas pacientes que, por acaso, têm tendência, pela agressividade, pelo alto risco de recidiva. Então, existem uma série de drogas, e essas drogas, sejam pelo bloqueio do HER2, que é essa EV-proteína, e também a utilização de quimioterapias convencionais, e a associação não isenta dos seus efeitos colaterais, a gente tem sempre que pesar a esse respeito. Nem todas as vezes a gente usa essas drogas de forma conjunta, mas às vezes sequenciais, começando com umas e depois passando para outras no objetivo de reduzir as lesões e, com isso, conseguir trazer maiores índices de cura e de resultados. Isso aqui é um exemplo de imunoterapia, uma terapia que está sendo usada para os pacientes triplo negativos, com uma expectativa melhor para aqueles pacientes que têm um marcador, uma expressão a nível molecular de PD1, PDL1, que são receptores de linfócitos. E a imunoterapia tem uma proposta que é uma proposta muito interessante de estimular os linfócitos para que eles reconheçam o tumor como uma estrutura não própria do organismo e, a partir daí, uma vez que o linfócito esteja estimulado, que ele tome as medidas realmente de destruição do tumor. É um mecanismo que não funciona para todos os pacientes, não funciona para todo mundo. A gente tem que selecionar aqueles pacientes que vão se beneficiar dessa estratégia, hoje em dia usado mais nos pacientes triplo negativos, até mesmo pela ausência de algo diferente de quimioterapia, porque é a única alternativa que a gente tinha até então, antes da comprovação através desse estudo, de que o uso de, no caso, atezolizumab mais nab-paclitaxel, trouxesse algum resultado em termos de diminuição do tempo de progressão da doença, e principalmente a nível de sobrevida. A imunoterapia, então, tem trazido também essas respostas em melhor percentuais do que os tratamentos convencionais, e isso traz muita animação para a gente e esperança para os nossos
pacientes. Nos tempos da pandemia, evidentemente que alterações na nossa rotina foram obrigatoriamente incorporadas. As formas mais graves de infecção pelo COVID, elas podem ocorrer sim nos pacientes que têm câncer, e a gente tem que lembrar, principalmente para aqueles que têm tumores hematológicos, leucemias, linfomas, mielomas, que são, por definição, já uma doença sistêmica que afeta o nosso sistema imune. Aqueles pacientes que recentemente receberam transplante de medula óssea também são pacientes que estão sujeitos a essa forma mais grave. Os pacientes em quimioterapia passam períodos de depressão imunitária pela queda no número de células da medula óssea que nos protegem de infecções, mesmo infecções banais, além daqueles que já são amplamente divulgados pela mídia, né, como diabetes, cardiopatas e pneumopatas. Lembrando também que é o seguinte, não são imunodeprimidos aqueles pacientes oncológicos que estão apenas em segmento. Alguns pacientes já trataram, terminaram seu tratamento complementar, e hoje estão apenas fazendo visitas periódicas, né, seja no serviço de mastologia, seja de coloproctologia, pneumologia. Esses pacientes, então, não são imunodeprimidos. São pacientes que estão dentro do pool da população. Paciente oncológico em remissão clínica completa, né, também não é um paciente imunodeprimido. Então, a gente tem que diminuir, desmistificar um pouco desse excesso de receio a respeito desses tipos de pacientes também. Algumas perguntas, né, que a gente selecionou em vários lugares do mundo, vários tipos de perguntas foram feitas a respeito de Covid, de câncer, discussão a respeito do sistema imunológico. E o que é, na verdade, um paciente imunocomprometido? É um paciente que tem um sistema de defesa natural, como linfócito, plasmócito, né, monócito e tal, mais fraco, por alguma razão, seja ele de natureza orgânica, seja transitoriamente por efeito de algum medicamento, por efeito de algum tratamento. A atividade do sistema imunitário diminui, sim, durante a atividade de quimioterapia, por isso a gente precisa ter cuidados. E não existe um teste definitivo para medir imunidade. Só mesmo a dosagem dos glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas, e até a dosagem de imunoglobulina, a quantidade, na verdade, não define a atividade. Então, aquilo que está em atividade não necessariamente vai ser expresso em números. Por isso, uma limitação que a gente tem para avaliar a imunidade das pessoas. Se uma pessoa tem câncer, ele tem um risco maior de ter Covid ou de complicar com Covid? Em geral, sim. Principalmente, como a gente citou, as neoplasias hematológicas, né? Os tumores sólidos em atividade, e ele tem uma chance realmente de ter maior frequência de complicações. Se recebeu químio ou rádio recentemente, ele tem maior chance também de ter complicações? Sim. O câncer, por exemplo, de pulmão, né, tratado nos últimos 3 meses, né, a gente considera esse período como um período, vamos dizer assim, de limpeza do organismo em relação aos efeitos tóxicos e secundários da quimioterapia. Então, assim, até uns 3 meses depois, isso no câncer de pulmão foi estudado e foi definido que tem maior risco, sim. Eventualmente, naturalmente, pacientes que frequentam ambulatório, vão aos hospitais, etc., acabam também correndo um pouco mais de risco. Por isso, a gente conseguiu, durante esse período de atividade e de diminuição de contato social, ver os pronto-atendimentos dos hospitais bastante vazios e com razão. A pessoa não ia lá por coisa banal. E os sobreviventes de câncer? Os sobreviventes de câncer, aqueles que já passaram pelo tratamento, devem seguir os mesmos conselhos e recomendações das pessoas sadias e aqueles que são recomendados pelos agentes de saúde pública que estão sempre monitorando a saúde da população. Não tem nenhum risco específico. Algumas drogas, como a gente falou antes, inibidores de tirosina quinase,
precisam ser suspensos por causa do risco? Não. Apesar deles terem efeitos sobre o organismo, deve-se manter o tratamento regular, né? E, na evidência de sintomas qualquer que suspeite o Covid, acesso direto à equipe, a um pronto atendimento que esteja treinado para poder identificar essa situação e fazer o tratamento. E tomar as medidas adequadas para que não haja maior risco, observando o tratamento do tumor em questão. Terapia hormonal, mais comum usada em mama e ovário, tem mais risco? Doença mais grave? A terapia endócrina, é bom lembrar que aqueles inibidores de aromatase, tamoxifeno e outros inibidores seletivos de receptores de estrógenos, eles não suprimem o sistema imune. Então, o uso dos comprimidos, né, naquela terapia adjuvante ou a longo prazo, ela não traz aumento de risco e não traz queda da imunidade. Não existe nenhuma evidência científica desse fato. E se a gente tiver prestes a iniciar a QT, deve-se adiar? Claro que isso precisa ser discutido. Cada caso, como a doutora Patrícia colocou, né, estratificando aqueles casos iniciais, aqueles casos suspeitos ou de alta suspeição, a gente tem que ter recursos para poder abordar de alguma forma. Então, a equipe assistencial deve discutir isso de uma forma mais técnica para saber quais são aqueles casos que precisam ser abordados de imediato. Porque o adiar tratamento também aumenta risco para a pessoa, não o risco de Covid, mas o risco para a pessoa. É bom lembrar que a gente pode esperar, mas o câncer não costuma esperar, não. Catéter venoso, a gente pode adiar a heparinização? Sim, pode. A gente que heparinizava os catéteres a cada mês, a cada 40 dias, hoje conseguiu estabelecer protocolos de até 12 semanas, 12 em 12 semanas, sem prejuízo ou dano nenhum, seja para o catéter, para o tratamento e viabilidade dos pacientes. Exames de imagem, a gente pode adiar? Sim. A maioria desses exames são exames de segmento e a gente pode, às vezes, avaliar se é um exame realmente imprescindível e aquilo que tiver sintoma, evidentemente, que a gente precisando do recurso de imagem, a gente não vai adiar isso, evidentemente. Mas como é que a gente pode fazer para melhorar o sistema imune? Basicamente, coisas que todos nós sabemos. Zero de tabagismo, dieta saudável, frutas, verduras, exercícios regulares, sono de maneira suficiente e as medidas, né, de higiene, as medidas sanitárias que a gente aprende e até está usando com mais frequência nesse período aí pela pandemia. E que informações o doente deve guardar com ele? No ambulatório, eu tenho esse cuidado, né, de não guardar exames originais dos pacientes, sempre pedir a eles que formem uma pasta em ordem cronológica, porque esses exames podem ser perdidos, podem ser extraviados, e você ter as informações importantes a respeito da sua doença é extremamente importante. Então, o anátomo patológico, né, aquele lá da biópsia, deve ser guardado, as descrições das cirurgias, detalhes do tratamento radioterápico. Todo tratamento radioterápico, assim que termina, é feito um relatório, entregue ao paciente. Normalmente ele traz uma cópia para que a gente anexe ao prontuário clínico. As quimioterapias recebidas, a maioria dos doentes não sabem quais quimioterapias eles receberam, mas seria importante que eles tivessem essas informações, porque isso pode ajudar a gente a não repetir tratamentos deletérios ou potencialmente arriscados que o paciente já tenha feito no passado. Os resultados de exame de imagem também devem ser guardados, principalmente aqueles mais importantes. Exames de estadiamento devem ser feitos. Na verdade, a gente, quando está numa situação dessa, como estamos vivendo a pandemia, a gente prioriza realmente os exames mais significativos. Alguns que a gente tem a ideia de fazê-los, mas para comparações futuras a gente deixa para segundo plano, para que o sistema esteja liberado para poder atender a todos que necessitam. As comorbidades devem ser controladas previamente, antes de um tratamento sistêmico? De preferência, sim.
né? Quanto mais bem controlados, menor o risco de complicação. Mas isso, muitas vezes, não significa que o doente não possa fazer o tratamento. Em relação à questão do COVID, que na maioria dos casos afeta o pulmão e às vezes provocam lá alterações tipo fibrose, tipo inflamatória, tipo cicatricial, aumenta risco de ter câncer? Na verdade, o que aumenta risco está mais ligado mesmo ao dano provocado, no caso do tabagismo, no caso de uma doença sistêmica, né, como exposição à poeira, né, e mais ligado à razão, à causa, do que realmente a alteração clínica. Efeitos a longo prazo do COVID podem acontecer. Efeitos neurológicos, problemas renais, insuficiência coronária, insuficiência cardíaca, aumento do risco de trombose e embolias, e isso também não está isento dos nossos pacientes. Cicatriz pulmonar aumenta risco de câncer de pulmão? Em princípio, não. O que aumenta mais seria cigarro, amianto e aquelas causas que estão diretamente ligadas ao câncer. Antes de fazer quimioterapia, precisa testar COVID? Necessariamente não precisa. Principalmente quando o câncer está em rápida progressão. Se você não tomar providências, esse teste de COVID muitas vezes não é esclarecedor. Se fosse possível, a gente tivesse um exame de altíssima eficiência, né, que tivesse alta taxa de sensibilidade, talvez a gente pudesse usar, mas a gente não tem testes confiáveis em pacientes assintomáticos. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, que de alguma forma tenha ajudado a entender melhor essa fase que nós estamos aqui. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e pelo convite da comissão organizadora. Muito obrigado. Obrigado, Quirino, mais uma vez pela apresentação. Muito obrigado.